Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual desses horários você vai estar acessando esse vídeo, mas não pule o vídeo, fique comigo até o final, porque Deus tem uma palavra linda e poderosa para a sua vida, para o seu coração, para o seu elevo espiritual. Salmo de número 46, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus do Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que desolação tem ele feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos dê uma boa palavra, meus irmãos. Senhoras e senhores, ler o livro dos Salmos muito nos alegra, porque o livro dos Salmos, ele tem uma fácil comunicação. O livro dos Salmos consegue comunicar-se tanto com letrados, catedráticos, eruditos, estudiosos, como também consegue comunicar com o homem do campo, o homem que não tem uma boa leitura ou que não tem um bom conhecimento das coisas futuras e das coisas presentes e também das coisas passadas. Tanto é verdade que o livro dos Salmos, dentro desse livro, você vai ver diversos tipos de linguagem. Você vai ver no livro dos Salmos o salmista usando uma linguagem tipológica. No livro dos Salmos, você vai encontrar uma linguagem profética. No livro dos Salmos, você vai encontrar uma linguagem poética. No livro dos Salmos, também tem uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, literal, figurativa. Dentro do livro dos Salmos, você vai encontrar tipos de salmos. Dentre eles estão os salmos sapiensais, que a gente chama de salmo de sabedoria. Além dos salmos sapientais, existem também salmos messiânicos, que são salmos que expressam, revelam a identidade do Messias. Também no livro dos Salmos, você vai encontrar salmos proféticos, que são salmos futuristas. Também no livro dos Salmos, você vai encontrar salmos poéticos. É o salmista em tom de poesia, expressando as grandezas do reino de Deus. Você também vai encontrar salmos históricos, salmos ou cânticos de degraus. Salmos são esses, cântico de degraus,
é chamada assim porque o salmista que no templo ficava, ou também na porta da cidade de Jerusalém, a fim de recepcionar quem vinha de uma longa trajetória, de uma longa caminhada, eles recepcionavam com salmos, por isso é chamado salmos de degraus. E existe também salmos de romaria, que são salmos que aqueles que moravam longe de Jerusalém, longe do templo, ao se deslocar tanto do templo quanto para a cidade, vinha no meio do caminho salmodiando, cantando ao Senhor. Por isso são chamados salmos de romaria. Também existem salmos imprecatórios, que são gritos de justiça do salmista para com Deus. Mas o 46 me chama a atenção, não simplesmente pelo que está escrito somente, não pela sua linguagem profética ou também pela sua linguagem poética. O que me chama a atenção no Salmo 46 é o que norteia o Salmo 46, tanto no histórico passado, tanto no histórico presente. Quem escreveu o Salmo 46 foram os filhos de Coré. No epígrafe do texto está escrito que os filhos de Corá escreveram para Alamote. Alamote era um grupo de virgem que tocava instrumentos agudos e afinados. Esses cantores que cantaram o que alguém compuseram. Os filhos de Coré, eles não escreveram somente o Salmo 46, eles escreveram o Salmo 42, até o Salmo de número 49. Mas o que é que norteia a história dessa família, desse clã? Quando você observa a história, você vai ter que voltar na história e entender quem foi Coré, quem foi o pai do salmista que escreveu. Coré foi alguém escolhido por Deus e separado pelo Senhor. No período em que Deus deu o tabernáculo para Moisés, Deus dividiu o tabernáculo em 3 ofícios. Primeiro ofício, dos levitas. Segundo ofício, sacerdotes. Terceiro ofício, sumo sacerdote. Ao dividir esses 3 ofícios, Deus entregou na mão de Coré o trabalho dos levitas. Coré era o líder da casa. Coré tinha muitas habilidades e talento. Coré cantava como ninguém sabia cantar no meio da nação de Israel. Coré sabia entoar palavras de forma muito alegre. Coré tinha muita persuasão nas suas palavras. Quando Coré falava, muita gente sentava para ouvir. Coré era alguém que cantava e quando pregava, muita gente aplaudia, porque a fala de Coré era uma fala agradável de se ouvir. O poder de persuasão que Coré recebeu era para cuidar do templo de Deus. Era Coré o líder dos levitas, e Coré tinha que manter a ordem na casa. Coré era alguém que cuidava do trabalho levítico, e ser levita nos tempos bíblicos, senhoras e senhores, não é como os levitas que temos hoje no templo de hoje. Levita no tempo bíblico eram os primeiros a chegar na igreja e os últimos a sair da igreja. Eles eram responsáveis direto para a organização do tabernáculo. Por isso Deus deu na mão de Coré. Era Coré que orquestrava, organizava o culto em que Deus descia. Porém, diz a Bíblia Sagrada que o certo dia, Coré, observando os líderes de Deus, ou os líderes da casa de Deus, tanto Arão quanto Moisés, Coré achou que era melhor do que Arão e Moisés. Coré achou no coração que tinha poder mais do que Moisés e mais do que Arão, porque ele tinha mais habilidade, porque ele tinha mais talento, porque ele cantava melhor. E quanto isso entendeu Coré, Coré orquestrou, ao invés de orquestrar o culto e organizar a casa de Deus, Coré gastou o tempo para organizar uma panelinha para tentar derrubar Arão do sumo sacerdócio e Moisés da posição de líder. Porque para Coré não basta ser líder de louvor, para Coré não basta ser líder dos levitas, para Coré não basta ter um cargo na igreja, para Coré não basta ter uma posição no templo.
Coré quer ser a primazia, Coré quer ser a estrela, Coré quer ser o melhor da casa, Coré quer ser líder a qualquer custo. O coração de Coré está inclinado para trono, para cadeira, para posição, para nome, para fama. E com isto, o coração desejoso de Coré de ser o sacerdote na casa de Deus, Deus havia chamado para ser levita. Deus não tinha chamado para ser sacerdote, mas como tinha habilidade demais, como tinha talento demais, Coré achou que podia ocupar o lugar de Arão. E a Bíblia diz que ele se juntou com mais 2 bandidos, entre eles Dotão e Abirão. Esses 3 bandidos que estavam infiltrados na casa de Deus, entenderam que poderia derrubar quem Deus levantou, entenderam que podia puxar o tapete, entenderam que podia derrubar a liderança, entenderam que era maior do que os líderes que Deus havia levantado, porque tinha mais talento, mais habilidade. Como se pode entender isso, gente? Não somente ele ganhou o coração de Dotã e Abirão, o poder de persuasão de Coré era tão grande que, segundo a Bíblia Sagrada, Coré conseguiu convencer 250 príncipes de Israel. Não são 250 crentes, não são 250 visitantes da casa de Deus, são 250 líderes, 250 príncipes da casa de Deus. Diz a história sagrada que Arão não se levantou para bater de frente, Moisés também não bateu de frente. Coré armando, arquitetando o plano para derrubar Arão e Moisés. Enquanto isso, Moisés e Arão correram e entregaram ele na mão do Senhor. Quando Deus ouviu a oração de Moisés e ouviu a oração de Arão, Deus entendeu que o tempo era de defender, porque quem se cala diante do homem, fala-se diante de Deus. Quem se cala diante dos homens, fala diante de Deus. Deus achou que era por bem descer como juiz e também como advogado. A Bíblia diz que Deus desceu na terra e Deus deu uma ordem, Deus deu uma chance para Coré, Dotão e Abirão. A chance que Deus deu foi a seguinte: eu vou provar quem é que eu escolhi, eu vou provar quem é que eu separei, eu vou provar quem é que eu chamei, eu vou provar e vou defender quem eu escolhi. Faça o seguinte: os 250 príncipes de Israel, cada um pega o bordão da sua família e coloca na presença da arca, e há de ser que o bordão que florescer será a família, será alguém que eu escolhi. A Bíblia Sagrada diz, senhoras e senhores, que o bordão de Arão floresceu e também gerou frutos. Agora escute. Diz a Bíblia Sagrada que depois desse feito, Deus comprovou o ministério de Arão. Deus mostrou que tinha escolhido Arão, mas como Deus é misericordioso, como Deus é justo, a Bíblia Sagrada diz que Deus deu uma segunda chance aos traidores. Deus deu uma segunda chance aos fofoqueiros, aos linguarudos, aos perseguidores. E qual foi a chance, pregador? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, libere a palavra. E a palavra é a seguinte: diga à nação de Israel que quem tiver que Coré, Dotã e Abirão, que fique do lado de lá. Mas quem tiver comigo, contigo e com Arão, passe para o lado de cá. A Bíblia Sagrada diz, senhoras e senhores, que na mesma hora os filhos de Coré apareceram na história. Isso aqui que eu vou falar não está na Bíblia, é imaginação de pregador. Eu imagino os meninos olhando para o pai e dizendo: pai, o nosso pai tem muito talento, o nosso pai tem muita habilidade, o nosso pai é o melhor pregador da nação, o nosso pai é o melhor cantor da nação. Quando o nosso pai abre a boca para falar, muita gente aplaude ele. Quando o nosso pai fala, muita gente gosta de ouvir ele falar. O nosso pai tem poder no coração.
O nosso Pai pode nos dar a posição no tempo. Nosso Pai pode nos colocar por cabeça. O nosso Pai pode nos colocar no trono, porque o nosso Pai tem muito talento e habilidade. Mas quando pesaram na balança, pesaram também o ministério de Moisés e disseram: Moisés não sabe muito bem falar, Moisés é pesado de língua, Moisés não tem tanto talento quanto tem o nosso Pai, Moisés não canta como Coré canta, Moisés não prega como Coré prega, Moisés não profetiza como Coré profetiza. Porém, quando Moisés abre a boca, o céu se abre e Deus desce na terra. Quando o Coré abre a boca, Coré canta, mas canta sem presença. Coré prega, mas prega sem presença. Coré profetiza, mas profetiza sem presença. Coré profetiza, faz e faz sem presença. Mas Moisés não sabe cantar, não sabe pregar, mas quando abre a boca, Deus desce na casa. Quando abre a boca, Deus cura, Deus renova, Deus transforma, Deus levanta. Eu não sei se vai dar para você entender isso aqui, mas é melhor andar com quem tem presença de Deus do que andar com quem tem habilidade. É melhor andar com quem tem presença de Deus do que andar com quem tem talento. Deus não está procurando quem tem talento e habilidade. Deus está perguntando quem é que tem presença. E se eu estou falando com alguém que tem presença, sinta a presença de Deus aí. Herabacalamandarasa, repalamandorabacalasoricácia, remandorabacalabachoricalabácia. Andar com quem tem presença é melhor do que andar com quem sabe cantar. Já percebeu que tem gente que não tem uma boa voz? Já percebeu que tem gente que não sabe pregar muito bem? Mas quando abre a boca, Deus fala: eu vou entrar nessa pregação, eu vou entrar nesse louvor, eu vou descer nessa casa, porque quem tem presença é melhor do que quem tem habilidade. Agora escuta para dar glória. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 26, e no versículo 11, Deus desceu na terra. Alabaxandará. Deus não é coveiro, mas para tratar com rebelde, Deus desce como coveiro. Para tratar com linguarudo, Deus ainda desce como coveiro. Para tratar com fofoqueiro, Deus ainda desce como coveiro. Para defender quem é fiel, Deus ainda desce como coveiro. Para defender quem tem chamada, Deus ainda desce como coveiro. Para defender quem Deus escolheu, Ele desce como coveiro. A Bíblia diz que Deus desceu, rasgou a terra e engoliu Coré, Dotã e Abirão, e os 250 bandidos foram engolidos pela terra. Segura para dar glória. Mas o livro de Números, capítulo 26, e no versículo 11, diz que Deus decidiu poupar os filhos de Coré. Vou dizer de novo: Deus poupou os filhos de Coré. Poupou por quê? Poupou porque se posicionaram. Porque quem está posicionado, Deus guarda. Quem está posicionado, Deus livra. Quem está posicionado, Deus faz a obra. A posição que você assumir vai liberar a palavra da bênção para sua casa. A tua posição vai gerar livramento na sua família. O teu posicionamento vai gerar vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você consegue perceber? Depois disso, Coré, que era o líder, a família que era o líder do altar, perderam não somente a liderança, mas também o sobrenome da família. Passou a se tornar o peso na história. O sobrenome foi manchado. O sobrenome foi repudiado. Agora, ter o sobrenome do pai, carregar o sobrenome de Coré, significa carregar o sobrenome de um traidor. Significa carregar o sobrenome de quem quer ser melhor, de quem quer ser maior, de quem quer puxar tapete. Com isso, esses meninos que serviam o altar foram arrancados do altar. Segura para dar glória. Deus olhou para eles posicionado com Moisés. Deus decidiu guardar. Deus decidiu poupar da morte. Mas a partir daqui, senhoras e senhores, o sobrenome que foi manchado não impediu esses meninos de serem atacados pela nação de Israel.
de serem criticados pela nação de Israel. O sobrenome foi manchado. Aí eu cheguei numa seguinte conclusão: que Deus nos poupou da morte, Deus nos guardou da morte, Deus nos livrou da biqueira, Deus nos livrou do boteco, Deus nos livrou das madrugadas, Deus nos guardou da morte, Deus nos livrou da sepultura, mas Deus não nos guardou da crítica, Deus não guardou nós do caluniador, do fofoqueiro. Por que, pregador? Porque Deus precisa do caluniador, Deus precisa do fofoqueiro, Deus precisa do linguarudo. Para que, pregador? A propaganda que Deus vai fazer, é eles que Deus vai usar. Quem fala do teu nome hoje, vai ter que falar bem de você amanhã. Oh glória, aleluia, Jesus. Foram arrancados. E como que eles foram arrancados do altar? Sabe o que aconteceu? De levitas, servidores de altar, se tornaram carregadores de água e cortadores de lenha. Vou dizer de novo: foram rebaixados a cortadores de lenha e carregadores de água. Mas mesmo sendo cortadores de lenha e carregadores de água, esses meninos não vão bater de frente com Moisés, eles não vão bater de frente com Arão, muito pelo contrário, eles vão continuar servindo a Deus. E se vale um glória a Deus, limpa essa garganta que Deus te deu. Por quê, pregador? Porque eles foram rebaixados a ser cortador de lenha e carregadores de água. E segundo a Bíblia Sagrada, Levítico 6,13, que a gente gosta, o fogo arderá continuamente sobre o altar. A gente ama e coloca como slogan, mas a gente atropela, passa por cima do versículo número 12, que está escrito: porém toda manhã o sacerdote levantará cedo, cortará a lenha e colocará no altar, ó glória. É Deus dizendo para alguém aqui: os filhos de Coré não era mais evidência no templo, os filhos de Coré não tinham mais a oportunidade no altar, mas continuaram cortando lenha. Eles estão dizendo: não é eu que estou pregando, mas eu vou nutrir o altar com lenha. Não é eu que estou cantando, mas eu vou nutrir o altar com lenha. Não é eu que estou em evidência, mas eu vou dar glória. Não é eu que estou cantando, mas eu vou dar glória. Não é eu que estou na liderança do culto, mas eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu vou trazer água, eu vou trazer lenha. Oh, quantos que podemos contar com a cortação de lenha e trazedor de água? Não é você que está pregando, está cantando, mas se a sua lenha não chegar, o seu fogo não chegar, o fogo não desce. A nossa geração está perturbada demais. A nossa geração só dá glória se estiver com o microfone na mão. A nossa geração só dá glória se estiver no altar. Deus está procurando os descendentes de Coré, que está dizendo: não é eu que estou pregando, mas eu vou jogar lenha. Não é eu que estou cantando, mas eu vou jogar lenha. Não é eu que estou em evidência, mas eu vou jogar lenha. Eu vou adorar a si mesmo, com oportunidade ou sem oportunidade. Eu vim foi para adorar a Deus. Oh glória. Deixa eu acelerar aqui. Passa o tempo. O templo chega em Siló. Em Siló, o sacerdote da época era Eli, com 2 filhos, Ofni e Finéia, 2 prostitutos da casa de Deus. Você conhece a história? Prostituiu na porta, mas a vontade de Ofni e Finéias é prostituir dentro. A vontade de Ofni e Finéias era trazer a prostituição para dentro, era transformar a casa de Deus num prostíbulo. Pregador, por que eles não trouxeram e vieram até a sua porta? Porque segundo a Bíblia Sagrada, do lado de dentro tinha a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. E casa que tem presença de Deus, a prostituição não pode entrar. Casa que tem presença, o prostíbulo não se torna. Casa que tem presença, o teu filho não vai fazer da tua cama ou da cama dele um prostíbulo. O seu filho não vai bagunçar na tua casa. A tua filha não vai namorar um a cada dia, porque a casa que tem presença tem santidade, tem santificação, ó glória. Aqui tem presença, meu filho. Aqui tem glória, aqui tem graça. Aqui a prostituição não entra. Aqui o lugar é de santificação. A Bíblia diz que eles perderam a arca. Só que antes disso, eles olharam para os filhos de Coré e disseram: a gente não está muito alinhado à palavra, a gente não está muito certo com Deus. E o sonho do pai deles era ser sacerdote. Então, antes que eles achem o nosso erro,
e nos arranque do templo e tome o nosso lugar? Porque o histórico do sangue é traição. Então, antes que ele nos arranque, vamos nós arrancar eles. E a história diz que os filhos de Coré agora, nem cortador de lenha, nem carregadores de água, foram expulsos por Ofni e Finéias. Só que a Bíblia diz que Ofni e Finéias morreu. Se não pegar isso aqui, tá mal. E os filhos de Coré continuaram vivos. Oh glória! Os filhos de Eli morreram, mas os filhos de Coré continuaram vivos. Oh meu Deus do céu! Quem Deus tem propósito na terra, Deus faz de tudo para guardar, para que o propósito se cumpra. Oh glória! Deixa eu dizer um negócio aqui. A arca se perdeu, Samuel se assume. Só que você não vê na Bíblia Samuel orquestrando alguém para trazer a arca. Saul é levantado como rei, 40 anos Saul reina, também não vai atrás da arca. E o culto, para ser completo, tem que acabar na presença da arca, oh glória. Porque culto que é culto tem que acabar na presença. Não importa como ele começa, importa como ele vai terminar. O texto sagrado diz que 40 anos Saul reinou e 40 anos ofereceu um culto pela metade. São 40 anos de oração pela metade, louvor pela metade, adoração pela metade, sacrifício pela metade. Eu não sei como que você está entendendo. Escute isso aqui. Deus não gosta de nada pela metade. Tanto é verdade que ele se entregou por completo. Se ele se entregou por inteiro, ele quer um culto por inteiro. Mas a história diz que já que não tem ninguém oferecendo um culto completo, Deus desceu lá no campo. Deus desceu lá no meio das ovelhas marradas, lá no meio do rebanho. Deus olhou para o menininho e Deus diz: eu achei alguém segundo o meu coração, que vai me oferecer um culto por completo. Deus levantou Davi. A Bíblia diz que quando Davi levantou e quando Davi vai assentar no trono, Davi dá uma olhadinha para o trono de Deus, a tenda de Deus. Davi entende que na tenda de Deus não tem a arca, não tem a presença. O trono está vazio. Davi se recusa e diz: eu não quero sentar no trono, eu não vou liderar enquanto a presença não voltar, eu não vou sentar no trono enquanto o trono de Deus está vazio na casa. Eu só vou liderar na hora que a presença voltar. Eu só vou aceitar o convite na hora que a presença voltar. Eu só vou estar na frente na hora que a presença voltar. Alguém diz: Davi, dá só uma dedilhadinha na harpa. Davi falou: eu só toco a harpa quando a presença voltar. Sem a presença eu não toco. Davi vai buscar, você conhece a história. Davi vai fazer a coisa da forma errada. Davi coloca a arca no carro de boi e Davi vai andando, e o texto diz que está tendo muita festa, muita alegria. Os levitas batendo pandeiro, cantando, se alegrando, gente batendo palma, e você não vê. Quando Davi está fazendo a coisa errada, Mical aparece na janela. Porque quando você está fazendo a coisa errada, muita gente te aplaude. Quando você está trabalhando de forma errada, muita gente te aplaude. Quando você está na cachaça, alguém diz: isso aí bebe mesmo. Você é bêbado, isso, bebe mesmo, cheira mesmo, fuma mesmo, prostitui mesmo. Você é garanhão, é pegador, é não sei o quê. Mas quando está fazendo a coisa errada, não tem ninguém para te criticar. Todo mundo te aplaude, todo mundo gosta de ver você no erro. Mas quando você começa a fazer a coisa certa, alguém vai aparecer na janela para dizer que você está fazendo a coisa errada, para te criticar. Mas é melhor ser rejeitado na terra pelo homem e ser aplaudido no céu por Deus. Recalamandará sori calabácia, decoura baixando de calabácia. O que faz se calamandoca, se caramacharama calamandarás. Es calabás.
do que ele é fácil, candara. Eu fico pensando como é que tem gente que ainda consegue ter a cara de pau de fazer tudo errado e ainda cantar. Eu fico pensando como é que tem gente que tem cara de pau de estar na prostituição, no adultério, mandando nudes pra cá e pra lá, e ainda tem a cara de pau de querer pregar, e ainda tem a cara de pau de querer cantar e profetizar. Sai pra lá, Satanás. Deus está preparando uma era de narcorabachoricalamandarás. Reberebefaçorabaca, Sicolamandarás, Becalabaraçoricandara. Escuta isso. A arca vai para a casa de Obed-edom. Você conhece a história. Passa o tempo, 3 meses. Davi pega o éfode, roupa de sacerdote. E segundo a história bíblica, qualquer pessoa que não fosse sacerdote, que usasse a roupa de sacerdote, morria na mesma hora. Davi bota a roupa de sacerdote. Por quê, pregador? Porque Saul entrou na casa de Deus, matou todo sacerdote, somente Abiatar fugiu. A casa de Deus estava bagunçada, não tinha mais sacerdote, não tinha mais levita, estava todo mundo perdido, ninguém sabia mais o que fazer. Aí Davi coloca o éfode de sacerdote e alguém diz: Davi, você está correndo sério risco. Davi diz: risco de quê? De botar a roupa que não é sua, de tomar um ofício que não é seu, de fazer o que Deus não te mandou, de fazer aquilo que Deus não ortogou você a fazer. Você já viu que Uzá morreu na presença da arca, só de tocar, Uzá morreu. Agora você vai entrar com a roupa de sacerdote na presença da arca. Davi diz: porque na falta de sacerdote não tem problema, é melhor morrer na presença de Deus do que viver vivo na presença do diabo. É melhor cair duro esticado na presença de Deus. Eu ainda prefiro morrer cantando, pregando, profetizando, do que viver como covarde escondido debaixo da cama. Vou dizer de novo, eu prefiro morrer na presença cantando, pregando, profetizando, do que viver como covarde para lá e para cá. Deus está procurando gente que tenha coragem. Davi traz a arca. Agora escute isso aqui. Quando Davi entra no quarto, o culto de Davi começou às 6 horas da manhã e acabou às 6 horas da tarde. Davi está entrando no quarto. E se tem algum lugar que Deus ainda gosta de descer, é no seu quarto. Se tem um lugar que Deus ainda desce, é que tem gente achando que Deus só desce no monte. Tem gente que acha que Deus só desce no altar. E Deus está dizendo para alguém que hoje: eu desço ainda no quarto, eu ainda tenho endereço do seu quarto, eu ainda tenho endereço daquela madrugada, eu ainda conheço o cantinho da sua cama, eu ainda conheço a fechadura do seu quarto, eu ainda sei abrir a porta. Deixa eu ver quem está. Ele ainda desce no quarto. Deus desceu no quarto, olhou para Davi, e eu imagino a conversa de Deus com Davi. Deus diz: Davi, a arca voltou. E Davi todo empolgado: sim, Senhor, voltou. Viu a jovem como pulava? Viu as crianças cheias? Vi, Davi. Você viu a irmã do coque? Deus, vi. Você viu os levitas como chorava? Deus, vi. Mas Davi, eu vim aqui para outra coisa. O que é, Deus? Eu vi você também com a roupa de sacerdote. Deus, aqui você viu que o sacerdote foi morto, eu abriguei Abiatar, eu fui obrigado a fazer isso aí, Deus. Aí Deus diz: então faz o seguinte, Deus, Davi, já que você vestiu a roupa de sacerdote, pega a tua caneta e pega o teu papel, pega a tua caderneta de anotação. E Davi diz: para quê, Senhor? Você vai anotar algumas coisas que eu vou te dar aqui agora. Davi diz: o que é, Senhor? Anota a primeira coisa aí, Davi. Já que a presença voltou para a casa de Deus, então anota aí: o trabalho sacerdotal também volta, o trabalho dos levitas também volta, o trabalho dos profetas também volta. Estou profetizando já. Se tem presença na casa, a casa não fica raquítica. Oh glória! Se a presença voltou, o trabalho sacerdotal também volta. Se a presença voltou, o trabalho dos levitas também volta. Você não pega isso que está mal. Levanta a mão que agora, onde você está, que eu vou liberar isso aqui para você. A presença vai entrar na sua casa. E quando a presença entrar na sua casa, você vai voltar a pregar. Você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a cantar. O teu filho
filho vai voltar para a igreja, a tua filha vai voltar para a igreja. Abra a boca e sinta a presença de Deus aí na sua casa. A presença ainda faz a diferença na casa. Sicandarácia. Davi, tem um porém. Agora quem vai organizar a casa é você, Davi. Davi, deixa comigo, Deus. Anote aí, Davi. Eu quero em turnos e retornos 24 levitas. Por que, Deus? Davi, você não está entendendo nada. O que eu comecei a fazer na igreja vai se estender. Eu quero 24, Davi. Por que, Deus? Porque Jerusalém tem 12 portas. Eu quero de 2 em 2. Em cada porta cantando. Em cada porta pregando. Em cada porta profetizando. Porque o que eu comecei na igreja vai se estender para o pátio. E do pátio para a rua. Da rua para a tua casa. Ei, você não pegou isso aqui não? O que Deus começou a fazer na tua casa vai se estender no pátio da sua casa, vai se estender na rua, e alguém vai ter que entender, vai ter que saber que a presença chegou na tua casa, porque o que Deus vai fazer na sua casa vai se estender para os 4 cantos da terra. Quem acredita nisso, glorifica a Deus. Arabaxande calabás. Aí Davi vai organizar. Quando Davi começa a organizar, quem era o líder lá atrás? Quem era o líder? Coré. Mas quando Davi vai organizar, Davi diz: eu vou botar na mão de Asaf a liderança. Asaf é o líder. Emã é o vice. Etan é o terceiro. Gedutum é o quarto. O quinto é Abinadab. E o sexto, Obed-edom. E quando Davi vai riscar e dizer terminei, aí Deus diz: Davi, tá esquecendo de ninguém não? Davi, tá faltando ninguém não? Aí Davi diz: não, Senhor, tá tudo aqui os levitas. Tá todos os clãs aqui. Aí Deus diz: Davi, e os filhos de Coré? E os que eu preservei lá atrás? E os que eu livrei da morte? E os que eu fechei a sepultura? E os que foram expulsos por Ofni e Finéias? Se não pegar isso aqui, olha, se Davi esqueceu do teu nome, há um Deus que não te esquece. Se o homem esqueceu de você, Deus não vai esquecer da tua chamada. Se o homem te abandonar, Deus não vai esquecer. Deus se lembra, meus irmãos. Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra da tua casa. Deus se lembra da promessa. Deus se lembra do propósito. Deus não te guardou da morte à toa. Deus não te poupou da morte para você ser só mais um. Deus te poupou da morte para fazer proeza. Decoramacalamandorabaci caramácia. Decalabaci condaraci cai. Quem for poupado por Ele, sinta a presença dEle aí agora. Ele te poupou porque tem propósito na sua vida. Ripalamande colabassi candarabaseque. Era para você estar morto, com a boca cheia de crack. Era para você estar morto com cigarro de maconha. Era para você estar morto segurando uma garrafa de cachaça. Era para você estar morto no funk. Era para você estar morto no pagode. Ele te poupou porque tem algo preparado para você. Oh glória. Davi diz: tá bom, Deus, eu vou colocar, o Senhor está pedindo para pôr, então bota. Agora é eu que vou organizar, não é você mais não, Davi. Aí Davi começa: os filhos de Adaf, porta principal, porta dourada. Filhos de Emã, porta dos gado. Filhos de Etan, porta das ovelhas. Filhos de Gedutum, porta dos cavalos. Filhos de Abinadab, porta das fontes. Filhos de Obed-edom, porta da entrada do templo. Aí Deus perguntou:
Davi, e os filhos de Coré você vai mandar para onde? Senhor, é que eles têm uma mancha, Deus. Tem um histórico negativo. O pai não andou alinhado. Só que eu imagino Deus falando para Davi: Davi, não é porque o pai deles pecou que eles vão pecar também. Não é porque teu pai morreu cheio de cachaça que você vai morrer também. Não é porque teu pai e tua mãe desviou porque você vai desviar também. Não é porque teu pai errou porque você vai errar também. Não é porque sua mãe fracassou que você vai fracassar também. A história que Deus tem para você é melhor. O histórico que Deus tem para você é maior. Oh, aleluia, Jesus. Levanta sua mão e sinta a presença, porque a promessa que Deus tem para você é maior. A porta, Davi. Qual porta, Davi? Porta oriental, Deus. O que tem lá, Davi? Fica lá pro lado do... Que porta, Davi? A porta do monturo. Porta do lixo. Mas, Davi, lá não passa ninguém. Lá não é porta de entrada, lá é porta de saída. Mas tudo que sai é lixo. Mas, pregador, por que Deus permitiu? Eu disse que eles escreveu do Salmo 42 ao Salmo 49. O Salmo 42, eles estão orando a Deus, distante do templo, longe do altar. Quer ver a oração que eles fizeram? Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha a pergunta: quando é, Senhor, que entrarei e me apresentarei diante a face do meu Deus? Você não pegou, não? Eles estão dizendo: Senhor, a quanto que a gente vai voltar para o altar? Aí Deus disse: eu vou te dar uma oportunidade, fica tranquilo, vou descer no quarto de Davi. A oportunidade foi na porta do lixo. Deixa eu te dizer um negócio aqui: valorize as portas pequenas, valorize as portas de monturo, valorize ambiente que ninguém quer, valorize lugar que ninguém queria entrar. Existe lugar que nenhum pregador entraria, nenhuma pregadora entraria. Valorize esse ambiente que ninguém gostaria de entrar, porque esse ambiente que ninguém quer, esse lugar que ninguém quer, vai ser de onde que Deus vai promover teu nome, vai ser de onde Deus vai promover sua chamada, vai ser da onde que Deus vai largar seu nome, sua casa, vai ser de onde o poder vai voltar, vai ser de onde a honra vai chegar. Recalamassori candarácia. Porta do lixo. Salmo 43 esgrita por justiça, salmo imprecatório. Salmo 44 é um salmo histórico, mas o 45 eles vão mostrar para Deus como que eles estão. E eles dizem no versículo 1: o meu coração ferve, cheio de palavras boas, falo no tocante o que eu tenho feito ao meu rei, e que a minha língua se apegue como uma caneta na mão de um destro escritor. Você não deu glória porque você não prestou atenção. O que os filhos de Coré estão dizendo é: Senhor, eu não tenho oportunidade de voltar para o altar, eu ainda não estou com a posição, eu ainda não estou no lugar de destaque, mas eu estou cheio, porque é melhor estar cheio sem ter oportunidade do que tendo oportunidade vazio. Ei, deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Tem gente que não canta, não profetiza, mas está cheio da presença de Deus. Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Para encerrar, e o Salmo 46, Davi já tinha morrido, o rei que agora é Ezequias. E Ezequias faz 5 coisas: derruba os altares de Baal, Astarote, poste ídolo, e restaura o altar a Deus. Calva o arqueduto que traz água para dentro da cidade e levanta a fortaleza ao redor da cidade. Perceba que os levitas estão cada um 2 em uma porta. Todos estão adorando. Só que o texto diz, 2 Crônicas 31 e 32, que quando o rei Ezequias terminou esse ofício
Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 32, e depois dessas coisas se levantou o rei Senaqueribe para destruir. Você percebeu que quando tem altar de Baal não tem inimigo levantando? Você percebeu quando tem altar de Astarote não tem inimigo levantando? Mas foi só levantar um altar para Deus. Você não percebeu que quando você estava no funk você não tinha essas provas? Você não percebeu que quando você estava no pagode você não passava essas lutas? Você não percebeu quando você estava na macumba, na feitiçaria, não tinha essas lutas que você tem hoje? Foi só você levantar o altar para Deus e o diabo se levantou. Mas presta atenção, deixa o diabo se levantar, porque se o altar para Deus está de pé, Deus também vai se levantar ao teu favor. Quando o rei Senaqueribe se levantou, todos os levitas fecharam a porta e se esconderam em lugar de refúgio. Todos foram fechando as portas e se esconderam em lugar de refúgio. Asaf foi o primeiro, depois Emã, Etã, Zedutum, Abinadab e por aí vai. Mas quando chegou as vezes do filho de Coré, eu quero te dizer que quem se posiciona, Deus atende. Todo mundo desistiu porque o inimigo estava ao redor. Todo mundo ficou com medo porque, segundo a história, o inimigo Senaqueribe e os seus exércitos eram tão fortes que no alto do monte, quando eles batiam o pé para baixo para marchar, o monte começava a tremer. O monte tremia em cima e as águas se perturbavam embaixo. Isso causou espanto para quem estava na porta. E muita gente fechou a porta para se esconder. Talvez você escutou de outra forma. Talvez você escutou: fique em casa, feche a porta, para de cantar, para de pregar, para de profetizar. Fecharam a porta e disseram: o inimigo é forte, o inimigo é mais poderoso que a gente. Senaqueribe tem mais força do que a gente. Vão parar, vão fechar a porta, vão se esconder. E quando todos se esconderam, os filhos de Coré, posicionados na porta do lixo, continuaram cantando, continuaram pregando. E é isso que o diabo não entende. Ele olha para a gente em lugar desfavorável, ele olha a gente no lugar de aperto, ele olha a gente na prova, na luta, na porta do lixo e diz: ele não vai parar não, ela não vai desistir não, ele não vai desistir, não vai parar, não vai desistir, porque a gente demorou muito tempo para chegar até aqui. Não é qualquer Senaqueribe que vai arrancar. Você não vai parar por qualquer coisa. Não é qualquer inimigo que vai te derrubar. Aí no meio dessa guerra, tem gente posicionada na porta do lado de fora, dizendo: eu estou vendo o inimigo. Aí o rei Ezequias não pega nenhum guerreiro que tem espada. O rei Ezequias entra para dentro do templo, e a Bíblia diz que o rei Ezequias pega na mão do profeta Isaías. Ele pega na mão do profeta Isaías e diz: essa guerra a gente não vai vencer com espada, a gente não vai vencer com lança. Essa guerra a gente vai vencer na igreja de joelho. Essa peleja é no joelho. Essa guerra é no joelho. Essa crise é no joelho. Essa dificuldade é no joelho. Oh, aleluias! Essa dificuldade nós vence no joelho. Eles entraram no templo. 2 Crônicas 32, 21. Diz que quando eles ainda estavam na igreja, orando, Deus desceu no arraial do inimigo e matou 185 mil guerreiros. E o rei Senaqueribe teve que voltar para casa envergonhado. Eu vou liberar essa palavra para quem quiser pegar. Nessa noite, enquanto você está na igreja Rocha Eterna orando, enquanto você está cantando, enquanto você está de mão levantada, Deus está descendo no arraial do inimigo e Deus está desbaratando o adversário. Se prepara, Deus vai colocar os inimigos para correr e o diabo vai ter que recuar envergonhado do teu portão. A pombagira vai sair do teu casamento, o tranca-rua vai sair da sua empresa. Sai daí,
Deus está daí desbaratando o inimigo ao seu favor. Quem acredita nisso, joga a mão para cima e glorifica a Deus. Agora, para encerrar, o problema não é como a gente entra no templo, o problema é como a gente sai. Quer ver como Isaías saiu do templo? O texto diz que quando o rei Ezequias olhou para a multidão, ele diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está a mão do Senhor. Aí eu imagino que no meio de Israel foi mais ou menos desse jeito assim, os 4, 5 que levantaram a mão. Aí Isaías, cheio do Espírito Santo: já que vocês não entenderam como o rei falou, eu vou simplificar. Isaías 54:17: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Aí Isaías está saindo do templo, Isaías 61, sabe como? Cheio do Espírito Santo, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Deus me ungiu para pregoar boas novas de salvação, oh glória, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Quando Isaías termina de falar, Isaías olha para a multidão e diz: eu tenho uma mensagem para os filhos de Coré. Vou dizer de novo: eu tenho uma mensagem profética para os filhos de Coré. Alguém diz: é para quem? Para os filhos de Coré. Vai ter que subir no muro, que ele está na porta cantando. Olha Isaías subindo. Sai da frente, fofoqueiro. Sai da frente, linguarudo. Sai da frente, boca grande. Sai da frente, medroso. Sai da frente, covarde. Porque eu tenho uma profecia para os filhos de Coré. Quando subiu no alto do muro, Isaías 61:6. Isaías 61:6. Isaías diz: eu conheço o histórico de vocês. Isaías começa profetizando. O versículo 6 ele diz: eu sei que chamaram vocês de muita coisa. Eu sei que humilharam vocês. Chamaram de traidor. Chamaram de puxador de tapete. Chamaram de usurpador de trono. Chamaram vocês de um monte de coisa. Mas a partir de agora, os mesmos que xingaram vocês, os mesmos que te atacaram, escuta: assim diz o Senhor, mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor e ministro do nosso Deus, e comereis das riquezas das nações e da sua glória, vos gloriareis. Alguém diz: acabou Isaías? Isaías não. Versículo 7. Tem mais. Eu sei que vocês foram afrontados demais. Eu sei que vocês passaram muita vergonha. Mas por causa da sua vergonha e afronta, exultareis em dupla honra. Oh, aleluia, Jesus. Rebalabacharamakalabas. Remandarabassubeca. Eu fiz todo esse arrodeio para te dizer que hoje Deus vai te arrancar da porta do lixo e vai te levar para o altar de novo. A dupla honra chegou na sua vida hoje. Todo o tempo de vergonha e afronta que você passou, se prepara. Deus está carimbando passaporte para você voltar para dentro do templo, para você voltar cantando, para voltar pregando, para você voltar profetizando, porque o Deus que você serve é maior do que Senaqueribe. Olha para mim, que eu estou falando aqui agora. Eu sei o que é viver na porta do lixo, morando na cidade de Divinópolis, e alguns no centro da cidade. Quem conhece o centro da cidade que sabe que tem uma maquiagem ali no bairro é cercado de casas nobres, restaurante, padaria. Só que bem pertinho ali tem uma favela, e perto ali aonde tá as favelas ali, temos um lugar onde tem as padarias, tem os restaurantes, e a gente ficava olhando, eles jogavam no lixão, jogava a comida fora. E quando eles jogavam a comida fora, estragada, a gente
pegava na lata do lixo, coxinhas, pastel, pegava coisas de comida estragada e a gente roubava aqueles vidrinhos de ketchup para poder colocar. Eu tinha 7 para 9 anos. 9 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, que a gente roubava os vidrinhos de ketchup para poder colocar no salgado. E tinha algumas chácaras também que a gente ia. Eu pegava a caixa e pedia alguns pés de alface nas fazendas. As pessoas me davam, eu lavava, colocava na caixinha e saía vendendo a 20 centavos a cada pé de alface. E quando eu terminava, lá para mais ou menos meio-dia, meio-dia e 40, eu chegava em casa, né? E eu entregava essa mixaria na mão da minha mãe e falava, vou ajudar com isso aqui na minha parte da comida. Enquanto nós comíamos lixo lá na rua, a gente aguardava, né, o alimento sair, né? E eu passei pela sorveteria, era muito magrinho, a mulher não enchia a caixa do sorvete inteira, colocava pela metade, e eu saí, fazia várias vezes esse trajeto, indo e voltando o dia todo, vendendo sorvete e picolé. E quando chegava de tarde, dava todo o dia na mão da minha mãe, falava, tá aqui a minha parte para ajudar na despesa. E a minha mãe arrumou um carrinho de papelão, né? Muitas das vezes ela catava o papelão, reciclagem, né? E o povo olhava e falava, esse povo aí não é crente, ele não vai na igreja. Eles não são servos de Deus. Só que durante o dia ela catava lixo, mas durante a noite ela era profeta, ela estava na igreja. Ela estava buscando a presença de Deus. E com 9 anos de idade eu também comecei a juntar papelão. E não foi pouca das vezes que eu vi, né, minha mãe comigo, nós catando dentro do lixão ali, pegando carne estragado, e pegando os trem frango, os trem peixe estragado, com cheiro horrível. E nós levava aquilo para casa e fervia para tirar o cheiro e o gosto. E a gente comia aquilo ali, porque não tinha outra opção. Aprendi a comer maçã, sabe aonde? Depois que eu casei. Porque quando eu subia para o lixão, eu via as maçãs, mas estavam todas podres. Eu nunca tive a oportunidade de comer uma maçã. Meu pai e minha mãe não tinham condição. E tem crente que hoje tem medo de macumba. E eu botava a mão, às vezes, na macumba e pegava trem de comer. Só que quando eu chegava em casa, tinha uma mãe de joelho dobrado. E ela falava, Senhor, eu não fiz o meu filho para ficar no crime, no mundo. Eu aprendi a tomar iogurte na lata de lixo. Eu aprendi a comer biscoito recheado na lata de lixo. Eu comi sanduíche estragado, não tenho medo nem vergonha de falar. Casca de banana, eu nem sei quantas vezes eu comi. Só que eu orava, e eu via minha mãe orando pelas madrugadas, dizendo, Senhor, eu coloco meus filhos nas tuas mãos. E alguém dizia para minha mãe, o teu filho não vai passar de um drogado, o teu filho vai morrer na mão da polícia, de bandido, ele não vai passar de um nada. E a minha mãe dobrava o joelho e dizia assim, um dia Deus vai olhar para mim, um dia Deus vai olhar para mim. Um dia Deus vai olhar para mim. E Deus disse, chega de viver na porta do lixo. Eu estou te arrancando da porta do lixo, porque nasceu para o altar. Eu não sei se vai dar para você entender, mas o projeto que Deus tem para a tua casa, para a tua família, os teus filhos, não vai cair por terra. O que Deus separou para vocês, Deus está arquitetando nos mínimos detalhes. Becorabacham becalabassúbia, beramalabassori calamandácia. Só você que tem propósito com Deus, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.